agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, pois sabemos que aqui estamos para aprendermos, relembrarmos um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou através desta igreja, porque aqui está presente o teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, sua mãe, que também é nossa amada mãe, Maria Santíssima, e que nos deu o privilégio desta vida, trazendo o Divino Mestre até a nossa presença, para fazermos parte do reino dos céus, já nesta terra. Também adoramos de todo o nosso coração o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que é a nossa querida e santa Vó Rosa, que está conosco neste santo caminho, conduzindo os nossos passos, dirigindo a nossa vida para que um dia possamos ter um encontro com o Pai Celestial. E isto para nós é motivo de muita honra, principalmente porque ela nos trouxe a certeza de que Deus, o nosso Pai, existe e que está em seu trono, olhando para todos nós. Também o nosso querido e estimado irmão Aldo, que por 44 anos esteve presente entre nós, também da mesma forma que a Santa Vó Rosa fez, conduzindo os nossos passos, nos orientando, para que possamos nesta terra defender a honra e a integridade do reino dos céus, fazendo valer o primeiro amor, aquele entusiasmo que recebemos quando encontramos este santo caminho. E aqui ficamos para louvar e glorificar todo o reino celestial do nosso Deus e Pai. E estamos aqui reunidos, como costumeiramente temos feito, reunidos exatamente para relembrarmos o que é necessário para que tenhamos uma vida firme com Deus. E Jesus possa ter o direito de estar conosco neste santo caminho, olhando para nós e ao lado de Deus, admirando os nossos feitos e nos dando credibilidade para que possamos, nesta terra, ser vistos pela sociedade com bons olhos, como somos vistos por Deus e pelos seus santos. Por isso, querido e santo irmão Aldo, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos dê sabedoria para que possamos realizar uma reunião bonita, uma reunião proveitosa, e as palavras deste púlpito possam invadir estes corações e falar a eles todos suas responsabilidades diante de Deus e diante de Jesus. E assim possamos, como família sagrada do Pai, seguir em frente, firmes, fortes, dedicados ao reino dos céus e dando conta de que nós estamos lutando nesta terra por um mundo melhor. Recebe, portanto, ao querido profeta, santa e querida Vó Rosa, a nossa oração, a nossa adoração, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1 do Inário. Igreja Forte. Agora vamos ouvir pelo coral, irmãos, o hino que tem como título Arca Divina.
aceitar o Consolador. Nesta arca se refugiará. Emulação do pecado jamais te aborrecerá.
Vamos ouvir agora, irmãos, um hino orquestrado, que tem como título A Maior Alegria. Pelo coral, irmãos, ouviremos o hino Santo Profeta. Conheço alguém que só quer fazer o bem, está sempre pronto para ajudar. Ele nos dá muita saúde e alegria. Ele
Muito bem, irmãos. É uma maravilha muito grande ouvir estas mensagens que tocam o nosso coração. E nos incentiva, irmãos, a lutar nesta terra para servirmos bem o reino celestial do nosso Deus e Pai. E não podemos deixar, irmãos, de estar aqui incentivando a todos a terem uma vida de inteira santidade, dedicação a esta obra, porque, irmãos, é o nosso dever. É um compromisso, irmãos, que nós assumimos diante de Deus, de Jesus, para servirmos nesta terra o Consolador de sua promessa e o profeta dos tempos da regeneração. Profeta, irmãos, que está hoje como anjo de Deus, além das estrelas, e naturalmente, olhando para esta humanidade, com a esperança de que esta igreja cresça, evolua, e o mundo inteiro tome conhecimento, irmãos, deste presente que Deus nos deu, esta igreja apostólica. E nós aqui com o compromisso de trazer aos vossos corações as lembranças de um dever de filho de Deus. E hoje, neste tema, nós vamos refletir sobre o primeiro amor do Filho de Deus. E nós temos aqui um texto que, depois de lido, falaremos um pouco sobre o assunto. O primeiro amor é quando aceitamos algo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossas vidas. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante para cada um de nós. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado de Deus, o nosso Pai. Através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do Santo Pastor de nossas almas, nosso Santo Irmão Aldo, para seguir este santo caminho que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e sua disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13 e versículo 44. Então diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola do tesouro escondido, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus e que tudo devemos fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse deste tesouro. Este exemplo de nosso Senhor Jesus se refere quando a pessoa aceita de todo o seu coração a mensagem de nossa igreja. Passa a crer com todo o amor em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e em nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com todo o amor e fé as mensagens de nossa igreja e do programa A Hora Milagrosa. E também participando do ministério de obreiro, corista e músico, com alegria em seu coração, não faltando nas reuniões de nossa igreja. Entretanto, este amor deve acompanhá-lo até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé e no amor, assim como foi a Santa Vó Rosa e o seu amor profundo, que ela sempre teve pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifícios para servir o nosso divino mestre e por nossa igreja apostólica deu sua própria vida.
Assim foi também o santo irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo e se dedicou com profundo amor por todos nós e sofreu muita humilhação, traição, injustiça e muita ingratidão, mas nunca perdeu seu primeiro amor, quando foi chamado por nossa Santa Avó Rosa, pois era o chamado de Deus o Pai e de seu amado Filho Jesus. Irmãos, já pensaram o que seria de nossa igreja e da vida de cada um de nós apostólicos se a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo e os planos de Deus e de Jesus teriam falhado. Mas bendita a hora em que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo aceitaram com todo amor e bondade o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim. E hoje são santos poderosos com uma missão importante de tomar conta desta igreja apostólica e guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com estes exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, e a doutrina e disciplina tão perfeitas que têm o poder de transformar vidas e levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Outros que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor, faltam nas reuniões, não cumprem verdadeiramente o seu ministério de obreiros, como diáconos e diaconisas, e até alguns pastores, regentes, músicos e coristas. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós da direção da Igreja Apostólica lhes aconselhamos a meditarem nestas palavras do Senhor Jesus, conforme está escrito no livro de Apocalipse e foi mostrado a São João por Jesus, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Assim disse o Divino Mestre. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 5. Estas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, significam que ele moverá de sua alma toda a virtude e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam e voltem ao primeiro amor. E lembrem-se sempre das palavras do Senhor Jesus, pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, perdem toda a proteção celestial, e isto é muito perigoso. Muitas vezes, os que eram tão fervorosos em suas orações, muito dedicados à igreja, alguns obreiros não perdiam escalas de serviço ou escalas de pregação, sem motivos justificáveis. Deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, e esfriam na fé e na prática de boas obras, e já não são leais e sinceros para com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, dobrem seus joelhos e peçam perdão a Deus, porque também deixastes de cumprir o teu voto do batismo. Voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma, de cooperar com a obra de nosso Deus, participando ativamente de nossa igreja apostólica, inclusive obedecendo à disciplina de nossa igreja, que foi nos dada pelo Divino Mestre Jesus.
Este conselho vos é dado de coração por nós da direção da igreja, porque cremos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão esperando este arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor, e diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra, nesta igreja, vieste a aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para o dia em que Jesus, com a Santa Vó Rosa, vier te buscar. Estimados irmãos e irmãs, examinem o seu coração e sua vida espiritual, façam um exame de consciência. E se não estiverem como Jesus e a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, se arrependam e se entreguem de coração a estes santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo pecador. Nós temos um compromisso, irmãos, muito grande com Deus, com a Santa Vó e o nosso querido e santo Irmão Aldo. Sem dúvida nenhuma, é para nós uma honra muito grande ser trazido por Deus a um ambiente como este. E não é por acaso que nós estamos aqui. Foi Deus que nos trouxe, não tenham dúvidas. Simultaneamente, talvez a gente não perceba, mas é uma realidade. Deus, o nosso Pai, Ele tem o prazer, Ele tem a honra, a satisfação de colocar um filho dele que estava lá no mundo, que não conhecia a realidade da vida, e principalmente nesse local, onde aqui, irmãos, foi formado o Espírito Consolador. E este Consolador, irmãos, ele veio exatamente para falar tudo quanto foi necessário Jesus falar nesses dias. Foi ele mesmo que disse: eu tenho ainda muito que vos falar, mas vocês não podem suportar agora. E este Consolador exatamente viria com esta finalidade. E principalmente, irmãos, para nos trazer uma palavra de estímulo, para que nós possamos chegar no reino dos céus com mais facilidade. Não termos o dissabor, irmãos, de sermos rejeitados pelos anjos de Deus, no momento mais crucial de nossa vida. Então vejam o amor de Deus. Observem o amor de Jesus. Não é possível, irmão, não dá para imaginar que uma pessoa nesta terra vá ao reino dos céus de qualquer forma e de qualquer jeito. Não é como se comprar uma passagem de avião, de carro, de barco, seja lá como for, e chegar no seu destino final. A nossa salvação tem um custo, irmãos, e não é um custo financeiro, porque o custo financeiro, irmãos, ele, dependendo do valor, são só para aquelas pessoas que têm muito dinheiro. Mas o custo nesta igreja é o custo da santificação, do amor prestado a Deus nesta terra. E sempre foi estas coisas que a Santa Vó Rosa nos ensinou, e o Irmão Aldo também. E isto é feito, irmãos, exatamente para ninguém ter a desculpa de dizer que não pude, não tive condição, eu não pude alcançar. Qualquer pessoa tem condição de alcançar. E principalmente nesta igreja, irmãos, porque aqui tem o Consolador. Então, aquilo que nós aprendemos quando nós chegamos, aquele entusiasmo que está em nosso coração, porque quando Deus nos coloca aqui, pelas primeiras vezes, o entusiasmo é muito grande. E eu digo aos irmãos que é Deus que nos traz aqui, baseado também numa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nenhum dos que tu me deste se perderam, a não ser os filhos da perdição. Olha aí o que Jesus falando com Deus. Nenhum dos que tu me deste se perderam, ou seja, Deus entregou nas mãos de Jesus
para que Jesus, nosso Senhor, cuidasse daquelas almas para o reino dos céus. Semelhantemente, irmãos, a Santa Avó, o nosso querido e santo irmão Aldo, Deus, o nosso Pai, entregou nas mãos deles. E hoje em nossas mãos, exatamente para que nós cuidemos deste povo, preparemos este povo para este momento tão difícil da vida de vocês. Quando deixarem esse corpo, o ser que está dentro de vocês, de nós, receber o abraço de Deus. E é a maior alegria que nós podemos sentir. Em toda a nossa vida, é a maior alegria que nós podemos sentir. Mas quanto àqueles que não deram ouvidos a Jesus, irmãos, aos seus ensinos, às suas palavras, às suas orientações em sua época, Jesus, com essas palavras, ele quis dizer a Deus que não tinha responsabilidade sobre a perdição daqueles que não ouviram Jesus. Porque tudo foi dado a eles, irmãos, com muita sabedoria. Vejam que Jesus veio dos céus. Vejam que Jesus foi uma testemunha fiel e poderosa de Deus. Nasceu com Deus na eternidade e viveu com o Pai. E em um dado momento, irmãos, prevaleceu de uma forma literal no coração de Jesus o amor pela humanidade. E tudo que ele sabia de Deus, conhecia de Deus, ele trouxe para aquela humanidade, dizendo que Deus existe, que Deus não é um conto de fada, Deus é real, Deus é perfeito, Deus é um ser e tem seu espírito, e que esse mesmo Deus, como o Pai da humanidade, espera por todos nós. Entretanto, ensinou com muita clareza que não é de qualquer jeito. Porque se fosse de qualquer jeito, irmãos que chegassem no reino dos céus, não haveria necessidade de um esforço tão grande, de um projeto de vida, irmãos, tão árduo que Jesus veio fazer aqui na terra. Imaginem a história de Jesus. Todos nós conhecem. Seria uma maldade muito grande, irmãos, um sacrifício tamanho do que foi feito por Jesus, a troco de nada. Seria uma maldade muito grande. Mas tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez nesta terra, irmãos, foi olhando para os presentes e olhando também para os futuros, que hoje somos nós. E além deste amor, uma promessa que ficou registrada. E se passaram mais de 2 anos. Embora no coração da humanidade estivesse a esperança de que esse Jesus veio, de que ele se fez presente nesta terra, a esperança de um Deus que existe no reino celestial, a Santa Avó Rosa trouxe para nós a certeza. A certeza. Tanto é verdade que ela nos disse: meus filhos, quem em Deus confiou, nunca se enganou. Essa frase todo mundo conhece dela. Então, quando a Santa Avó Rosa disse assim, irmãos, foi para dizer que ela viu Deus, eu vi, eu sou testemunha que Ele existe, que Ele está nos céus, que Ele tem o seu trono, que eles olham vocês como filhos, que Ele espera cada um de vocês em sua glória. E é justamente por isso que eu estou aqui. Foram as palavras da Santa Avó. Ouvindo de Jesus, irmãos, ouvindo do Divino Mestre, as palavras mais benditas que poderiam existir nesta terra, e lançando em nosso coração. Façam valer as palavras de Jesus. Façam valer as palavras de Deus Pai. Porque Jesus precisa estar do nosso lado. Porque Jesus precisa fazer parte deste santo caminho. E Jesus, irmãos, ele trouxe a condição para isso. Ele trouxe a condição para isso. Porque foi Jesus que implantou a disciplina de nossa igreja. Não é uma coisa nossa, não. Não fomos nós, não foi o irmão Aldo, não foi a Santa Avó Rosa isoladamente, para dizer simplesmente que é uma igreja diferente das demais. Não foi isso não, de jeito nenhum. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que, recebendo a ordem de Deus, a orientação do Pai,
orientou também a nossa querida e santa avó, ensinando: é desse jeito que meu Pai quer. E Ele nos ensinou a crer nos santos de Deus, que foram formados por Jesus, porque, irmãos, foi a maior obra de Jesus nesta terra, foi a formação de santos. Não existe uma obra maior do que esta, não existe. Ele pode realizar qualquer milagre. Qualquer milagre. O próprio milagre da vida. Como aconteceu com relação a Lázaro, né? Que estava morto há 3 dias. E o que Jesus falou? Foram poucas palavras. Não foi muita coisa, não. Foram poucas palavras. Sai, Lázaro, daí. Sai daí, Lázaro. Eu estou ordenando em nome do Pai. E o que aconteceu? Lázaro saiu. Irmãos, agora a santificação de uma alma exige muita determinação, muitos ensinos, muitas orientações. E é justamente por isso que nós temos esse encontro aqui toda semana. E eu tenho a certeza que se nós deixarmos de fazer isso, questão de meses, anos, está todo mundo aí fazendo o que quer e o que bem entende, esquece do seu compromisso com Deus. Então vejam aí como é difícil esse milagre, formar santos. Não somos nós que formamos, nós lançamos as palavras em seus corações. Mas a infinidade de anjos que estão aqui nesta igreja, neste templo, é que trabalha o coração, o intelecto de cada um, exatamente quando dão ouvidos a estas palavras. Então esses interagem com Deus, interagem, irmãos, com estes santos, exatamente para crescerem e para multiplicarem na santidade, porque somos muitos. Mas esse milagre depende de cada um de nós, não é só de Jesus, não é só da Santa Avó. Não é simplesmente o fato de Jesus chegar em cada um de nós e dizer: santifica-te. Não, não é só isso. Isso não resolve essa questão. Essa questão só pode ser resolvida quando se faz prevalecer em cada coração, irmãos, o primeiro amor, o primeiro entusiasmo. Então vejam que é uma honra muito grande, sem dúvida nenhuma. E Jesus declarou isso nessas palavras: Pai, nenhum dos que tu me destes se perderam, a não ser os filhos da perdição, a não ser aqueles que não dão valor, a não ser aqueles que, muito embora estando numa reunião como essa, ouvindo a mensagem, ouvindo os esclarecimentos, ouvindo esse gesto de ajuda a todos nós, eu digo a todos nós porque inclusive a mensagem me ajuda também. As reflexões nos ajudam, o ministério de pastor nos dá mais responsabilidade para viver bem. Mas se não derem valor, se não se preocuparem, irmãos, infelizmente, vêm as marés, surgem as dificuldades, surgem os problemas, porque surgem mesmo. Jesus não descartou a possibilidade de problemas nesta terra. Tanto é verdade que ele disse: no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. Então vejam, Jesus já esperava isso. Os problemas que a gente passa no mundo, Jesus já sabia que nós íamos passar. Mas irmãos, vencendo com classe esses problemas, que nós damos provas do amor a Deus, que nós declaramos amor ao Reino dos Céus, vencendo as dificuldades com classe, com educação, com amor, e deixando para trás, irmãos, aquela riqueza que após encontrarmos esse tesouro, deixou de ser riqueza, o passado, passou a ser pobreza. E o presente, que é o tesouro precioso, passou a ser a riqueza de nossas vidas. Deixando os vícios, não é verdade? E quando nós falamos de vícios, às vezes a gente só lembra dos vícios de jogo, dos vícios de fumo, dos vícios de bebida alcoólica, né?
E muitas vezes, quando nós deparamos diante disso, estamos libertos destas coisas, chegamos a pensar que estamos completos, não é verdade? Esquecemos também dos vícios comportamentais, que eu digo aos irmãos que são mais difíceis do que esses vícios de fumar, beber, jogar e assim por diante. Vício da droga e assim por diante. São mais complicados. Às vezes aquela pessoa que tem um temperamento forte. E como diz o ditado, né? Não leva desaforo para casa. Isso é um vício. Ele está tão bitolado nestas coisas que dificilmente ele deixa para trás. Agora, como uma pessoa que não deixa, quem não leva desaforo para casa, ele vai entrar no reino dos céus. Porque, irmãos, as nossas atitudes materiais refletem no espiritual. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, olha as atitudes refletindo no Espírito. É um ser que está dentro de nós. É alguma coisa que nos dá vida, que garante, irmãos, o direito de eu estar aqui falando, o direito de eu caminhar. Porque se ele sair de dentro de mim, eu morro. Acabou, não existe mais. Não tem mais jeito. E as minhas atitudes materiais refletem no espiritual. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Sim, eu sei, eu sou um templo de Deus. O meu corpo é um templo de Deus. E que o Espírito de Deus... Quem é o Espírito de Deus? Tem o Espírito do próprio Pai, o Espírito Santo de Deus, porque Ele é um ser e tem o seu Espírito. Mas o Espírito que está dentro de mim, dentro de você, é de Deus, é criatura de Deus, foi criado por Deus. E é enviado a esta terra, irmãos, para um desafio. Para um desafio. E quando nós vencemos esse desafio, naturalmente, somos recompensados do reino dos céus. Precisamos entender isto, irmãos. Precisamos pensar nessas coisas. Não é simplesmente o fato de vir na igreja, de ouvir os ensinamentos desta igreja, não é só isso. É pensar nos privilégios que nós ganhamos, que nós conquistamos no reino dos céus. E quantos privilégios está à nossa disposição lá no céu? Comigo está o galardão para dar a cada um segundo suas obras. Foi Jesus que falou. Olha, alguém pensa nisso? Algum dia, todos os dias, de vez em quando? De repente, o que são esses galardões? O que Jesus tem preparado para mim no reino dos céus? Já refletiram nisso? Quando nós falamos de reino dos céus, irmãos, nós falamos de regiões celestiais. Cada uma mais bonita do que a outra. E quando nós falamos de regiões lindas, bonitas, maravilhosas, nós observamos este mundo cheio de países, não é? Cheio de países. Se eu tivesse condição, eu ia conhecer Jerusalém, a terra onde Jesus pisou. Olha que coisa linda, né? Se eu tivesse condição, eu ia conhecer aqueles países mais antigos que a gente vê por meio da internet, uns países diferentes desse nosso, mas que mostram na foto que são muito lindos. Se eu tivesse condição, eu ia lá. Mas eu não tenho, vou ficar por aqui mesmo. Mas vou lutar muito para conhecer o reino dos céus. Para ter o privilégio de Deus, a Santa Avó, o irmão Aldo, me levar, irmãos, nos lugares mais lindos que existem no reino dos céus. E eu sei que para conquistar tudo isso, eu preciso trabalhar. Mas para mim o mais importante de tudo isso, irmãos, é que não há necessidade de valores financeiros. Porque se fosse depender disso, eu ia desistir, porque eu não tenho. Então eu ia desistir. Agora depende, irmãos, da santificação. Depende de uma vida consagrada.
Depende, irmãos, de cumprir rigorosamente com aquilo que nos é concedido, o trabalho da igreja. Se é o pastor, cumprir com amor suas escalas, trabalhar para levar um alimento à altura daquilo que nossa igreja merece. Isso depende muito de estudar bastante. Não estou falando de faculdade, mas estudar as coisas que envolvem, irmãos, o nosso trabalho, os nossos livros de doutrina, enfim, tem muita coisa para se preparar. Os obreiros também, olha que templo bonito, maravilhoso, precisa de limpeza. Cuidar do nosso templo para estar bonito, para recebermos os nossos visitantes, eles chegarem aqui, não encontrarem casa de aranha, outras coisas mais, papel no chão. Por quê? Porque alguém cuidou. Alguém que assumiu esse compromisso cuidou. Não é verdade? E aqueles que ficam na porta? Como estão recebendo os nossos visitantes? Com rispidez? Imaginem a responsabilidade de um porteiro. Deus pega ele lá de onde ele está e traz até aqui para conhecer a casa de Deus. Então, quando ele vem de lá, ele é um convidado de Deus. E de repente, de acordo com a forma que ele é tratado na porta, ele pode até entrar e dizer: eu não volto mais aqui, fui mal recebido. Quer dizer, o que aconteceu? Ele acabou expulsando o convidado de Deus do ambiente do Pai Celestial. E tudo isso, irmãos, acontece porque deixaram de lado o primeiro amor. Porque quando estão envolvidos no primeiro amor, tudo é alegria, tudo é felicidade, tudo é amor. Recebe com alegria, com bom grado, entre, sente-se, fique à vontade, as nossas instalações sanitárias ficam aqui, se precisar, e assim por diante. É um trabalho diferenciado. E é justamente por isso que nessa mensagem nós pedimos: lembrem quando vocês chegaram aqui como era, como vocês faziam. Lembrem quando Deus colocou vocês aqui pela primeira vez, como vocês faziam, como vocês atendiam. O coro não é diferente. Precisa de muita união, muita união. Muito respeito de uns para com os outros, serem cordiais, amigos, irmãos, porque nós temos um encontro no reino dos céus. E se estiverem brigando, em confusão, como é que vão? Enquanto não se perdoarem, não pode ir. Não pode. Porque no momento de subirmos para o reino dos céus, nós vamos deparar com quem? Com o nosso acusador. Vamos dificultar o quê? A nossa ida para o reino do Pai. E eu vou falar uma coisa: acusador é o que não vai faltar, né? Agora, quando nós estamos com a verdade, quando nós estamos com uma vida consagrada, irmãos, não tendo do que nos acusar, o caminho é livre. E a felicidade dos céus é imensa, por mais uma alma que está sendo levada para a glória do Pai. Então, irmãos, é desta forma que nós precisamos trabalhar. Observando não só os vícios, né, do fumo, do jogo, da bebida alcoólica, não. Vamos observar os vícios comportamentais, os vícios corporais também, que vaidade excessiva, né? Filho de Deus precisa ter uma vida simples. É lógico que não vai andar por aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas se andar humildemente, bem vestido, as irmãs, quantas pessoas têm elogiado as nossas irmãs? Acham bonito a forma como vestem? E isso é maravilhoso. Principalmente quando a gente ouve as pessoas falando, e são várias vezes. É saber se vestir, e se vestir bem. Não com exagero. Porque quando entraram, foi assim. Se preocuparam muito com as vestimentas, com a sua forma de agir, com a sua forma de falar, com a sua forma de tratar o semelhante, tendo paciência, não sendo agressivos. E isso é fruto do primeiro amor, que muitas vezes acabam se acomodando, do meio para frente, acaba voltando essa pobreza que já foi ficada para trás. Olha que coisa.
Olha que coisa. Trazendo, irmãos, empecilho para a sua salvação. E como lhes disse, esta igreja tem essa responsabilidade, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo teve. Mas ele disse: Pai, eu não me responsabilizo por aqueles que não querem me ouvir. Eu não me responsabilizo por aqueles que, muito embora ouvindo os meus ensinos, as minhas orientações, não se preocupam, não estão nem aí. Não querem saber de obedecer. Mesma coisa hoje, porque a disciplina de Deus não muda. O comportamento, irmãos, de um filho obediente não muda e não pode mudar. Não pode mudar. E hoje, principalmente, a responsabilidade é de cada um. Portanto, a responsabilidade, irmãos, é nossa. E vamos cumprir com a nossa responsabilidade, com o nosso dever de filhos de Deus. Pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Nunca, nunca. Muito pelo contrário. No momento de apresentar o currículo espiritual a Deus, vão ver que valeu a pena fazer valer o primeiro amor. Vão ver isso. Vão perceber isso. Então, irmãos, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus, nosso Deus, abençoe todos os nossos irmãos. Muito obrigado pelo silêncio, pelo carinho. Fico muito feliz em fazer uma reunião da forma que foi feito aqui. Esse amor, este carinho, absolvendo tudo e guardando no coração. Levem para o lado de vocês. Levem para a empresa onde vocês trabalham. No meio da sociedade, lembrem sempre desses momentos que tiveram aqui. Porque esta igreja só ensina o que é bom. E se não fizerem o que é bom, a semelhança de Jesus. Não podemos assumir a responsabilidade de uma pessoa que não faz aquilo que nós ensinamos. Eu estou falando nós do ministério, porque é o ministério que vem até aqui. É o ministério que lança esses ensinos em vossos corações. Então, esse ministério não tem responsabilidade com essas pessoas que, muito embora ouçam, não faz valer aquilo que ouviram. Deixando de obedecer o que de mais precioso, irmãos, deve estar em nosso coração, nas nossas atitudes. Que a Santa Vó Rosa e o nosso querido Primaz abençoe a todos os nossos irmãos e sejam fiéis. Porque esta igreja, irmãos, é esse tesouro, pode ter certeza, é esse tesouro. E um dia vocês vão ver como realmente é. Um dia vocês vão ver como valeu a pena os ensinos que Jesus deixou para nós através da nossa querida e santa avó. E nos foi conferida pelo nosso santo e querido irmão Aldo. Amém. Todos em pé, vamos finalizar a nossa reunião, agradecendo mais uma vez o carinho de todos, o amor, a dedicação, também dos nossos internautas, dos nossos visitantes. Muito obrigado. Nós temos o prazer imenso de recebê-los aqui. As portas irão continuar abertas nos momentos próprios de reunião, para que vocês possam se alimentar ainda mais e conhecer melhor o nosso princípio de fé. Agradeço também de coração aos coristas, regentes, músicos que dedicaram o seu tempo aí e trouxeram para nós essa riqueza de canto. Muito bom. Muito obrigado de coração. Vamos orar. Santíssimo e glorioso Deus, nosso Pai Celeste Todo-Poderoso, chegamos ao final de nossa reunião e passamos momentos felizes, agradáveis, na companhia dos anjos e santos que o Senhor mandou do alto céus. Nós confiamos assim, porque a Santa Vó Rosa, o nosso querido e santo irmão Aldo, disse que é assim. E a nossa fé tem esse poder, ó Pai, porque confiamos na Tua existência e sabemos que o Senhor está em Teu trono olhando para nós, admirando a forma como nós Te servimos, como esta família aqui na terra e no reino do nosso Pai.
porque somos eternos. Nós confiamos assim. Por isso é que nos encontramos justamente para aprendermos, para relembrarmos, e naturalmente com a tua bênção, a bênção dos santos e anjos de tua glória, possamos nesta terra te representar. Porque é assim que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vai sendo divulgado nesta terra e neste mundo, até cumprir com aquilo que foi determinado por eles. E nós vamos batalhar por isto. Recebe a nossa mais sincera gratidão, ó Pai. Que a tua bênção, tua graça esteja sobre todos nós. Bem como a bênção de Jesus, Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Também me lembro desses nomes que estão representados nessa caixa de oração. São teus filhos, Santa Vó, que aprenderam contigo como viver para o reino dos céus. Mas como Jesus, nosso Senhor, disse, no mundo sofrereis aflições. E são problemas que cada um tem. E naturalmente nesta hora foram colocados alguns nomes exatamente porque confia na tua intercessão. E nesta hora eu peço, juntamente com os meus irmãos e quem sabe até com aqueles que estão com esses problemas, estão solicitando, pedindo humildemente a tua bênção, que a Senhora olhe para eles e dê aquilo que eles estão merecendo. Dá-nos o teu amparo, a tua bênção esteja sobre nós. Agora despede a todos estes meus irmãos, os nossos visitantes, os nossos internautas, com a tua bênção, teu consolo. A bênção de Deus, o nosso Pai, na comunhão com o seu Espírito. Também a bênção de Jesus, Maria Santíssima, e a bênção preciosa e gloriosa do nosso querido e santo irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor para todos, que a Santa Vó Rosa e o nosso querido primaz vos abençoe.